Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Mais uma sexta-feira, mais um dia de live, Nutrição no Diabetes. Cheguei aqui dando uma pausa numa mini viagem que eu tô fazendo aí de um fim de semana. E dei uma pausa aí, tô ao ar livre aqui, maravilhoso, olha, com céu azul, bem tranquila, mas dei uma pausazinha para vir conversar com vocês aí, um assunto super importante, né, que muita gente tem dúvida, sobre suplementação. Antes de mais nada, não esqueçam de mandar as mensagens de perguntas, de dúvidas, né, de vocês. Compartilha depois a live com quem também pode se beneficiar com essas respostas, com esses esclarecimentos que eu pretendo dar hoje aqui para vocês. Segue lá no nosso perfil Diabetes Você no Controle, se você ainda não estiver seguindo a gente, né? E é um prazer estar compartilhando aí um pouquinho mais de conhecimento, de trazer um pouquinho aí da ciência, né? Do que a gente tem de evidência científica a respeito de vários assuntos. Na verdade, suplementação é um assunto geral, né? Trago aqui algumas relações aí, algumas dúvidas, né? Que o pessoal que tem, as pessoas que têm diabetes podem apresentar com relação a alguns suplementos específicos, mas é um assunto geral que abrange, acho que vários públicos, né, vários objetivos aí de melhora da saúde, do estilo de vida. Se a gente quer otimizar um pouquinho aí os resultados, né, do que a gente está buscando, é muito comum as pessoas buscarem algum tipo de suplemento, principalmente quando a gente acompanha aí na mídia, né, nas redes sociais, algumas repercussões aí positivas com relação a alguns suplementos específicos, algumas substâncias, né? Então, antes de mais nada, né, meu nome é Lívia, sou nutricionista, estou desenvolvendo uma parceria aí que há um mês e pouquinho, já conheço ele há um tempo maior do que isso, mas com o professor Roberto Doro, né, no canal Diabetes Você no Controle. Nosso objetivo é ajudar da melhor maneira possível vocês a alcançarem um ótimo controle do diabetes. E apesar da gente focar no diabetes, tem, como eu falei, assuntos gerais aí que é de interesse de todos, né? Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Bom, então sem mais delongas, vamos lá. Eu tô aqui com o meu computador do lado, tô dando uma olhadinha aqui nas perguntas. Depois eu comento no finalzinho aí da live ou ao longo dela, vou explicando de acordo com cada substância que eu for mencionando aí com relação aos suplementos, né? E caso você não tenha mandado a sua dúvida, mais uma vez, coloca aqui, vou ter o prazer aí em ajudar a responder, né? Então, bom, primeiro de tudo, com relação à suplementação alimentar, né? Tem várias substâncias, vários objetivos. A indústria, né, de produção aí desses suplementos, dessas substâncias, está cada vez lucrando mais com relação a essas substâncias, porque a demanda estava alta, né, da população, todo mundo querendo buscar aí uma melhora, né, na performance, uma resposta na saúde, numa otimização dos resultados. Então, qualquer que seja o motivo que a população busca determinada substância, a indústria está ali para oferecer, né? E isso aí, se a gente for avaliar o ganho, né, nos últimos anos, nas últimas décadas com suplementação, o mercado de substâncias suplementares é gigantesco, move bilhões de dólares, né, nos Estados Unidos, aqui no Brasil não é diferente. E alguns pontos são importantes a gente esclarecer antes da gente pensar em começar aí. Tem o custo-benefício, né? Então, antes da gente pensar em ter o custo com determinadas substâncias, tem algumas coisas importantes. O meu objetivo principal aqui hoje é não só trazer esses assuntos importantes a respeito dos suplementos, mas classificar o objetivo, né? O que aquela substância está se propondo a ajudar. Então, eu acho que a base, né, eu costumo dizer que algumas coisas que a gente mira lá de alvo, né, quando a gente começa a mudar o nosso estilo de vida, o objetivo que a gente quer alcançar é a ponta do iceberg, é a reta final, é o ponto de chegada. Só que a gente tem que olhar a base daquele iceberg, né, que é o que vai fazer a gente
é o que vai mover a gente a alcançar aquele determinado alvo, aquele objetivo. Então é sair do ponto A e chegar no ponto B. Então eu estou segurando aqui meu celular, às vezes treme um pouquinho aí a imagem. Adaptações, né? Vida real. Então o que acontece? Quando a gente está no ponto A, a gente está se propondo a melhorar alguma coisa na nossa saúde, a mudar o nosso estilo de vida, a gente está no ponto de partida, né? Vamos imaginar uma pessoa que não treina, que está no sedentarismo. Depois eu falo um pouquinho sobre a pessoa que já está treinada, né? As diferenças aí básicas. Mas a pessoa está no ponto A, no ponto de partida. Quero melhorar alguma coisa com relação à minha saúde, ao meu estado atual de bem-estar, não só saúde como bem-estar, né? Então eu vou começar a desenvolver algumas alterações, algumas práticas aí no meu estilo de vida para alcançar aquele objetivo que eu estou buscando lá. E a gente não pode esquecer que é um processo, é uma trajetória do ponto A até o ponto B. Hoje, o que a gente vê, eu até conversando com o professor Roberto Doro, ele também percebe muito isso, e a gente vê nos relatos, né, dos colegas e até na literatura científica, né, nas estatísticas, é que as pessoas, independente do que está movendo elas a buscar determinadas práticas, a gente tem uma percepção de urgência, né? A gente quer o efeito ali no dia seguinte. Então, às vezes, vamos pensar na pessoa sedentária, já que eu estou falando de suplemento, tem muito a ver com o treinamento, né, esportivo. Então, uma pessoa que está saindo do sedentarismo e quer ganhar ali os efeitos, né, alcançar os resultados que aquele exercício, aquela modalidade pretende trazer para a vida dessa pessoa, para a saúde, para a qualidade de vida, essa pessoa quer ter um bom desempenho, né, quer performar bem dentro daquela modalidade, dentro daquele exercício. Então, talvez, né, conversando com um colega ou conversando com os frequentadores de uma academia, por exemplo, ou até pesquisando na internet, né, na mídia, famoso Google, a gente começa a ver, lançar mão, aparecerem ali algumas opções de suplementação que vão fazer com que essa pessoa busque, às vezes, gaste um dinheiro bem considerável, comprometa ali o orçamento, né, a despesa familiar, para alcançar alguns resultados que a gente precisa buscar na literatura científica se aquele resultado vai acontecer, tem um efeito, tem alguma repercussão de fato na vida daquela pessoa. Porque, gente, se eu vou desmotivar alguém aqui, ou vou jogar um balde de água fria, né, não é o meu objetivo. O meu objetivo principal é trazer realmente à luz da ciência o que a gente tem de evidência, né, para esses recursos ergogênicos que a gente chama, dentro dessa indústria aí, como eu falei, da suplementação, que realmente vai valer a pena, é o custo-benefício mesmo. Né? Não adianta a gente buscar determinada substância, pagar caro por ela e não ter aquele efeito, ou ter um efeito muito irrisório frente àquilo que a gente está desempenhando ali de exercício de fato, ou de modificações no nosso estilo de vida de fato, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar ao tentar aí buscar alguma substância de suplementação, de recurso ergogênico, né? Como eu falei. A base tem que ser o estilo de vida. Eu costumo brincar, né? Ou fazer uma analogia aí com as pessoas no consultório, com as pessoas que eu estou conversando, orientando, que primeiro a gente precisa arrumar a casinha. Fazer o bolo, né? Preparar a massa, medir lá os ingredientes, pensar na qualidade desses ingredientes, para depois decorar esse bolo. O suplemento vem como uma cereja do bolo, é o toque final, né? A maioria deles. Primeiro a gente tem que avaliar quais aqueles que realmente têm um efeito encontrado lá uma resposta, né? Encontrada em literatura científica, como eu falei. E depois, feito essa primeira filtragem, né, dessas substâncias, a gente precisa, quando a gente vai usar em nós mesmos, né, na dose correta, no tempo de uso, no momento de duração dessa suplementação, por isso é importante ter um profissional ali do lado habilitado, te ajudando a
fazer alguns cálculos aí para alcançar todas essas recomendações, a gente tem que primeiro ter pensado no nosso estilo de vida. Não adianta a gente pensar num termogênico, por exemplo, para me ajudar a emagrecer ou queimar a gordura, né, corporal, se eu não estiver cuidando da minha alimentação. Então, primeiro a gente precisa fazer o planejamento de estilo de vida, esse é o primeiro ponto da live de hoje. A gente tem que estruturar muito bem o nosso estilo de vida primeiro, para depois otimizar esses resultados que a gente está querendo buscar, né, melhorar a nossa performance com aquela estrutura, a base ali sólida, né, da nossa obra já bem estabelecida. Senão, não adianta, o suplemento não vai fazer nem cosquinha, né, no resultado, no alcance aí desses objetivos que a gente tanto almeja. Então, o primeiro ponto é esse, arrumar a casinha, pensar no estilo de vida, e aí eu falo de 3 pontos específicos que envolvem a alimentação, o bom treino, né, o exercício físico bem implementado, bem realizado, bem conduzido, né, tanto pelo participante pelo praticante daquele exercício físico, como pelo profissional que está acompanhando ele. E o terceiro ponto é o nosso momento de descanso, né, de manejo do nosso estresse. A gente tem que ter esse tripé para fazer a sustentação de qualquer que seja o objetivo que a gente busca ao pensar num suplemento. Não adianta um treino muito bem conduzido, muito bem programado, muito bem planejado, se a gente não tiver um momento igual aí de descanso, né? O sono é muito importante. Então, é um detalhe fundamental para as pessoas que estão buscando, por exemplo, uma classe de suplementos que são aqueles estimulantes, né? Teve uma pergunta que veio com relação à cafeína, estou abrindo aqui ainda o meu Instagram pelo computador, meu computador está um pouco lento, mas a cafeína é uma das substâncias mais procuradas, mais utilizadas, mais vendidas nesse ramo aí de suplementação. Por quê? Porque as pessoas estão cada vez mais cansadas, desmotivadas, né, não tendo um bom rendimento nesse treino, e aí a gente pensa de cara em suplementar cafeína. Então existem muitos estudos aí que consolidam a cafeína como um bom recurso ergogênico. O ergogênico é quando a gente tem uma melhora no desempenho, ajuda a gente a retardar a fadiga muscular, né, no momento da execução e na duração daquele exercício. Quanto mais a gente chegar na nossa potência máxima de execução daquele movimento e poder segurar essa potência máxima na duração, né, prevista, ou seja, aumentar o nosso volume de treino, que é a capacidade máxima da gente executar aquele treino numa duração prolongada, mais efetiva de fato, né, para gerar essa repercussão metabólica que a gente quer no nosso organismo. Então, para isso, as pessoas buscam recursos aí estimulantes. A cafeína, que entra como a maioria dos pré-treinos, né, dos suplementos pré-treino, ela atua principalmente nesse objetivo de performance, de melhora da nossa performance, de fazer com que a gente esteja mais disponível para executar aquele exercício numa duração boa, mas que ajude a gente a motivar. Tem um fator, todos os suplementos, pessoal, tem aquele fator também de motivação, de eu tô tomando uma coisinha, então agora vai, né? Vou fazer um exercício aí mais bem feito. Então tem esse fator também que os estudos trazem, acho que a maioria deles, né? Se a gente for pegar uma revisão, uma meta-análise de vários estudos controlados, é isso que a gente vê. Tem aquele efeito famoso, né, efeito placebo, que na verdade não é o placebo, ele não tem realmente uma substância ali agindo, mas é uma substância endógena, né, o fator motivacional, o nosso corpo produz aquele efeito benéfico de prazer em fazer o exercício, de pensar que a gente está tendo um bom rendimento, uma boa produtividade naquele exercício, ou até no trabalho, né, que a gente está desempenhando profissional, na vida pessoal. Então tem muito disso também, né, da gente a partir do momento que está usando alguma suplementação, no caso da cafeína, aquele estímulo, aquela motivação, não estou falando do estímulo de energia para treinar, né, mas de motivação, de buscar fazer aquele exercício, manter a regularidade, de não chegar em casa cansado e pensar, hoje eu não vou. Não, é aquela motivação que faz com que a gente vá, mesmo estando cansado,
Desculpem pelo trabalho aí da região, mas mesmo estando cansado de um dia pesado de trabalho, motiva a gente buscar aquele exercício, né? Então, é muito importante isso também. Algumas suplementações também atuam nesse sentido, né? Do bem-estar geral. Então, a cafeína, ela é muito bem estudada, muito bem empregada aí nessas meta-análises, né? Tem alguns resultados que ainda são controversos com relação à cafeína. Porque tem estudos que mostram que ela tem um efeito maior, mais potencializado em pessoas já bem treinadas. Outros estudos mostram o contrário, que ela tem um efeito ruim nessas pessoas treinadas e melhor em pessoas que estão começando algum tipo de treino, algum exercício, saindo lá do sedentarismo, né? Uma pessoa que nunca buscou o exercício e vai começar. O que a gente tem hoje de consolidado, primeiro, população brasileira, para quem gosta de café, é uma população que culturalmente usa café. Tem cafeína aí fazendo parte, circulando no sangue, né, a substância, no dia a dia. Então, o primeiro ponto é esse. A gente já tem algum início ali de trabalho da cafeína sendo feito a partir do momento que a gente está usando o café ou um chá verde, né, substâncias que são ricas em cafeína, ou os chás mais estimulantes, né? Como eu citei o chá verde, tem as várias classes aí do chá verde, tem o chá mate, todos eles que têm essa característica de estimular o nosso sistema nervoso central e o nosso sistema cardiovascular. Aí eu estou procurando aqui as mensagens. Acabam tendo esse efeito aí igual da cafeína, igual do café, né? Onde tem a cafeína é esse estímulo esse efeito de estimular. Então, o que a gente tem hoje consolidado é que nas doses ali adequadas, que giram em torno de 3 a 6 miligramas de cafeína por quilo de massa corporal, peso de balança, né, por dia, a gente tem um efeito significativo, mas aí vocês vão ver o detalhe do significativo, né, daquele usuário ali da cafeína. Então, como eu falei, não precisa usar cápsula ou pozinho lá, suplemento à base de cafeína no próprio café. É que a variedade dos cafés, né, acaba alterando um pouquinho a quantidade ali de cafeína disponível. Mas na maioria dos expressos, ou uma xícara de café, por exemplo, ali de 100, 150 ml, tende a variar de 150 a 210 miligramas de cafeína, que seria uma dose ali para iniciar algum efeito metabólico aí no nosso corpo. E ela tem um pico de ação aí, né, ao momento que ela aumenta no sangue, já na primeira hora de consumo. Então, o ideal seria a gente tomar 1 hora, cafezinho que fosse, né, 1 hora antes do treino já começa a ter o efeito ali. Ela pode durar até 6 horas, né, tendo esse efeito no corpo, no sangue ali, circulando. Então, tem que ter um certo cuidado para pessoas, vamos lá, o que eu falei lá atrás, né, antes de eu falar isso das pessoas. Os estudos mostram que a cafeína, por que é muito controverso esse efeito aí da cafeína, né? Tem estudo que mostra resultado, outros não, depende do nível de treinamento daquele indivíduo, porque existe uma sensibilidade individual para o nosso corpo metabolizar essa cafeína. Então a cafeína está na classe ali dos suplementos estimulantes, que tem a intenção aí de fazer, por isso que é um pré-treino, ela tem a intenção de deixar a gente em estado de alerta, em estado de prontidão para o movimento, para uma atividade, né, para desempenho. Então ela está relacionada ali à motivação também, esse fator motivacional pré-exercício. Então tem a sensibilidade que é individual. Então, por que é muito importante a gente ter um certo cuidado aí com as pessoas, os indivíduos que eu ia mencionar? Se eu, Lívia, eu já percebi comigo mesma, é muito importante a gente observar os nossos sinais, né, do corpo, o que eu estou sentindo. Uma coisa é o dado de literatura, populacional, testado ali primeiro com animais, né, tem os níveis de estudo científico, até chegar lá no ser humano. Mas uma coisa é essa média da população daquele estudo, outra coisa é a minha individualidade. Existem respondedores bons aí para cafeína e existem as pessoas que não têm efeito nenhum, não sente absolutamente nada
a usar a cafeína. Eu, Lívia, por exemplo, né, no treino eu não sinto diferença alguma. Eu gosto de tomar café, e isso é um efeito também que já foi demonstrado em alguns estudos. Pessoas que já têm o hábito de tomar café, já fazem o uso da cafeína, é como se o nosso organismo se acostumasse àquela dose ali circulando rotineiramente. Então, se eu, Lívia, quisesse usar aí a cápsula, né, de cafeína, que também varia muito a concentração ali, tem suplementos que têm 30 miligramas de cafeína, outros que chegam a 170, quase 200 miligramas, que é aquela dose que eu falei no início aí, mais ou menos efetiva. Ou às vezes está abaixo, se a gente for fazer aquele cálculo da recomendação individual que eu falei, de 3 a 6 miligramas por quilo de peso, né, de massa corporal. Então, se eu, Lívia, que já estou acostumada a usar o café no meu dia a dia, porque eu gosto, né, é um prazer que eu tenho tomar café. Se eu for usar um suplemento à base de cafeína, provavelmente eu vou ter que usar uma dose muito maior, porque o meu corpo já está acostumado, já está habituado àquela cafeína circulando ali. Então eu já não tenho mais os efeitos metabólicos que uma pessoa que não está acostumada vai ter ao tomar a cafeína. Né? Então é muito importante, olha quanto detalhe a se pensar antes da gente gastar lá o nosso dinheiro com esse suplemento. Outro detalhe, como o organismo em geral é dose dependente, imagina uma pessoa que sofre de transtorno de ansiedade, já tem uma certa dificuldade com relação ao sono. Eu posso tomar um café expresso 11 horas da noite que eu durmo, que é uma maravilha. Né? E eu percebo até um efeito diurético. Por quê? Porque eu entendo que o meu metabolismo, isso eu vejo nos estudos, meu metabolismo metaboliza muito rápido a cafeína. Fui olhar aqui as mensagens e troquei aí. Mas o meu corpo metaboliza muito rápido a cafeína. Então ela não tem um efeito muito prolongado. Eu posso tomar que não vai impactar o meu sono. Mas eu tenho que ter atenção com as pessoas que têm o impacto da cafeína no sono, nos transtornos de ansiedade, que tem algum efeito cardiovascular, algum risco cardiovascular, porque a cafeína tem efeito cardiovascular dependendo da dose de uso. Né? Então, são vários pontos aí, tem alguns estudos que mostram até a relação da cafeína com transtornos de humor. Então, olha como é caso a caso, olha quantos pontos a serem levantados, né, levados em consideração, antes da gente seguir lá uma orientação da minha amiga, né, que está lá tendo um bom rendimento e associa todo esse fator de bom rendimento à cafeína. Né? Não é bem por aí. Como o meu computador está muito devagar, eu não sei se tem novas perguntas lá. Depois eu vou responder uma a uma, tá? E aí eu vou gravando os videozinhos. Então quem está participando da live, principalmente quem mandou as mensagens, né, as dúvidas, dá uma olhadinha aí nos próximos 2 dias, né, que provavelmente eu já vou ter respondido todas. E aí a resposta vai para você diretamente. Cafeína eu já estou falando aqui porque eu vi lá que tinha comentário a respeito dela. Então, a classe das substâncias ali estimulantes, né, em relação à suplementação, cafeína é aquela que tem mais evidência, que foi muito estudada, continua sendo estudada até hoje. Então, tem prós e contras. E ela vai... alguns estudos mostram uma repercussão dela lá realmente na potencialização desse efeito, né, desse recurso ergogênico, de retardar a fadiga, de motivação, em mais ou menos aí nos minutos iniciais do exercício. Não muito para musculação, né, ela é mais para o exercício ali de aeróbio, né, que a gente eleva, um HIIT, por exemplo, que a gente eleva a gente vai lá no nosso limite de potência, né, em curtos espaços de tempo, aqueles tiros, né, atividades que tem aí esse gás inicial nos primeiros minutos ali, ou de uma prova, né, de um atleta mesmo que vive do esporte, ou de um praticante de exercício que está fazendo ali, um desportista, né, que está fazendo ali momentos de exercício de alta intensidade intervalados, que é o famoso HIIT. Então, seria essa classe aí principal de um dos objetivos da suplementação, que é estimular, fazer com que nós busquemos ali um efeito adicional na nossa motivação, na nossa gana pelo exercício, né? Na nossa busca ali
pela vontade de se exercitar. Um outro ponto aí importante com relação à cafeína, que veio na minha cabeça e já sumiu. Tem hora que eu penso uma coisa, leva a outra. Bom, se eu lembrar, eu volto a citar. Mas enfim, cafeína é basicamente isso que a gente tem de documentado aí na literatura. Qualquer coisa, comenta aí se você está fazendo uso, se você sentiu alguma diferença. Mas ela é muito individual, tá? É importante conversar com quem está te acompanhando, seja no exercício físico, seja na nutrição, para tentar avaliar qual que seria o seu benefício com relação ao uso da cafeína. Uma segunda classe aí de suplementos seriam os polivitamínicos, poliminerais, né? A gente sabe hoje que é muito tranquilo, dependendo da variedade, da quantidade que a gente consome de determinados alimentos, principalmente frutas, vegetais, cereais integrais, da gente alcançar a nossa necessidade individual, que varia de acordo com a nossa faixa etária e sexo, né? E condição de vida. Então, homens têm uma necessidade diferente das mulheres. Ferro, por exemplo. As mulheres precisam de mais ferro diariamente, a recomendação é maior do que do homem, por conta da menstruação, mulheres que menstruam, né? Então a necessidade é maior. Essa mulher, né, em períodos diferentes aí da vida, lactação, gestação, pós-parto, principalmente recuperação de cirurgia, né, que aí no caso do parto aí cesárea ou mesmo um parto normal, tem momentos aí que a gente precisaria, a demanda, né, por essa necessidade aí do consumo do ferro, por exemplo, aumenta. Assim é para todos os micronutrientes. Fase de bebê, de criança, adolescente, até chegar na vida adulta, depois dos idosos, vai mudando em relação aí à nossa faixa etária a necessidade de cada micronutriente. Mas o próprio nome já diz, é um micronutriente. Pela qualidade, pela variedade, pelo balanceamento da nossa alimentação diária, a gente consegue alcançar boa parte da maioria desses micronutrientes. Então o próprio nome já diz, é um suplemento alimentar que vai ajudar a complementar a minha alimentação em alguns momentos específicos da minha vida. Eu tô, me sentindo um pouco fraca, tô com dificuldade de memória. Isso aí sempre conversando com os profissionais que estão acompanhando, né, a gente. É importante, pelos sinais clínicos e pelas dosagens, né, de algumas vitaminas, alguns minerais aí no exame de sangue, é possível que a gente identifique, por tentativa e erro também, né, a gente acaba testando e depois avaliando a resposta individual. Às vezes a gente tem uma necessidade aumentada do consumo de determinada vitamina, de determinado mineral ali em certos momentos da nossa vida. Antes da gente pensar em comprar um polivitamínico, polimineral, né, tipo um Centrum ou outras, Materna, Vitergan, tem várias formas aí comerciais, né, de venda na farmácia desses polivitamínicos, não precisa de receita, então tem uma série de nomes aí, não estou aqui defendendo marca nenhuma, estou só citando alguns exemplos aí para as pessoas lembrarem do que eu estou me referindo em termos de suplementos. Então o primeiro ponto é esse, pela base, de novo, volto a dizer, a base tem que ser alimentar, nunca um suplemento vai substituir o alimento, até porque o alimento ele tem outros componentes ali que não aquela vitamina, aquele mineral específico que a gente está buscando, então base é a alimentação. E aí, em alguns momentos da vida, eu acabo suplementando, tendo a necessidade de suplementar aquela vitamina, aquele mineral especificamente. Então, é muito possível que a gente consiga, sim, lançar mão desse recurso que a indústria farmacêutica traz para nós, para chegar aí na necessidade diária de consumo desse micronutriente. Mas devem ser situações pontuais. Não gosto de leite, não tem condição de eu usar leite ou derivados na minha alimentação no todo dia. Cálcio é um mineral que participa de uma série, se não a maioria das reações do nosso corpo. Tem que estar circulando no sangue, via alimentação. A necessidade dos adultos, por exemplo, é de 1000 miligramas por dia, todo santo dia, homens e mulheres.
Na fase mais idosa, mais avançada, né, acima de 60, 65 anos, a necessidade aumenta para pelo menos 1.200 miligramas. Pessoas que passaram por cirurgia de redução de estômago com desvio intestinal, bypass gástrico, né, a cirurgia bariátrica, também a demanda, né, pela necessidade aí do cálcio aumenta. Pode chegar a 1.500 miligramas por dia, dependendo da técnica cirúrgica que foi empregada. Então, todas essas condições acabam fazendo com que na alimentação, às vezes, fique reduzido o consumo daquele determinado mineral ou daquela determinada vitamina. Então, como eu falei, a gente precisa, em alguns momentos pontuais, lançar a mão do uso de algumas vitaminas e minerais, e para isso a gente consegue especificar aquela vitamina e aquele mineral para usar só aquele alvo, nutriente-alvo, que a gente chama, né, tecnicamente, para suplementar. Então não tem que também sair comprando todos os suplementos aí, polivitamínicos, não tem que sair suplementando todos os minerais, todas as vitaminas aleatoriamente. É importante a gente ter esse raciocínio clínico, né, do porquê tá usando, em que momento, tem começo, meio e fim, até ajustar aí a condição que é transitória. E um terceiro ponto seria a gente olhar, observar qual que é a forma farmacêutica daquele nutriente. Às vezes a gente compra um ferro, né, como eu citei, um cálcio, desses polivitamínicos, poliminerais, e a hora que a gente vai observar lá nos ingredientes ou na forma farmacêutica que aquele mineral está ali presente, a gente identifica alguns termos ali técnicos que não são bem aproveitados, não são biodisponíveis para o nosso organismo. Então a gente compra primeiro o suplemento, consome, faz uso daquele mineral, daquela vitamina, acha que está alcançando aquele resultado que a gente está buscando e na verdade o nosso corpo está eliminando. Porque não aquela substância ali não está na sua melhor forma biodisponível. Então é um outro detalhe que a gente tem que ter cuidado. Ao invés de eu usar o ferro numa forma geral, porque ele é absorvido numa forma química diferente, às vezes ele não vem nessa forma química bem preparada, bem disponível para o nosso organismo. Então eu tenho que mudar a forma que eu vou consumir essa vitamina, esse mineral. Magnésio é a mesma coisa. Às vezes a gente vê lá uma substância que não é tão biodisponível e se eu for, por exemplo, prescrever para uma determinada condição ali específica daquela pessoa, daquele indivíduo, o magnésio, eu, Lívia, passaria formas farmacêuticas melhores. Ou ele quelato, ou ele sob forma de magnésio dimalato, né? Tem vários termos técnicos ali farmacêuticos que a gente vai especificar na hora da prescrição a forma que a gente quer suplementar aquela vitamina, aquele mineral, né? O cromo, por exemplo, né? Às vezes não necessariamente a melhor forma biodisponível dele é o picolinato de cromo e nem sempre ele vem nessa forma lá naquele complexo vitamínico, mineral que a gente comprou na farmácia. Vou mudar aqui de posição. Bom, então, o primeiro ponto é esse. Qual que é o objetivo do suplemento da vitamina, do mineral específico que eu estou buscando comprar? Vitamina C, por exemplo, né? Uma laranja, kiwi, os vegetais verdes escuros, né? A acerola, né? Mamão. Só da gente ter um consumo mínimo desses alimentos que já faz parte da qualidade da nossa alimentação, a gente já consegue suprir toda a necessidade de vitamina C do dia, né, que em geral para os adultos aí, para as mulheres e homens, né, não tem tanta diferença, a necessidade diária, tirando aí as faixas etárias específicas, né, como eu falei, se a gente for pensar nos adultos no geral, seria de 60 miligramas por dia. Então, salvo algumas condições, 70 a 90 miligramas por dia. Então, é fácil da gente alcançar. Não é à toa que eles são chamados de micronutrientes. Então, quer fazer uso aí de um composto polivitamínico, polimineral? Conversa com o profissional que está te acompanhando, que ele vai fazer a prescrição mais assertiva,
mais pontual, numa dose boa, num tempo de uso favorável e vai principalmente te ajudar no acompanhamento do resultado disso. A gente tem que avaliar a repercussão dessa suplementação no pós-uso. Como que eu vou conseguir identificar se realmente eu tive um efeito que eu gostaria ou não? Não é só exame, é sinal clínico também vinculado à função daquele determinado mineral, daquela determinada vitamina. Um outro ponto e último aí sobre essa classe de suplementação, né, de vitaminas e minerais, é que quando a gente mistura numa mesma cápsula de A a Z todas as vitaminas, todos os minerais, a dose tem que ser pequena, porque para caber tudo numa cápsula tem que ser uma dose pequena. Às vezes ela não tem o efeito que a gente precisa de determinada vitamina, de determinado mineral. E a combinação de dois tipos ali, na hora que chega lá, imagina, comeu, consumiu, ingeriu, caiu no estômago, tem que ter uma resistência ali ao conteúdo ácido, pH ácido do estômago, tem que vencer as enzimas, né, do nosso corpo, digestivas, e vai passar lá para o sítio de absorção, que é no final lá, na primeira, segunda porção do intestino delgado, né, jejuno e ilho ali, né, que são duas porções mais de capacidade absortiva. Então, a hora que chega lá, tem algumas vitaminas, alguns minerais principalmente, que se tiverem juntos ali, eles competem pelos receptores, pelos mecanismos de absorção intestinal. Então, daqueles dois micronutrientes que estão ali presentes na nossa mucosa intestinal para ser absorvida, um vai entrar, vai ser aproveitado, o outro não. A gente elimina através da urina, das fezes, né, às vezes, depende da característica de excreção de cada vitamina, de cada mineral. Então isso é uma outra coisa que só um profissional vai te ajudar, a você ter realmente o benefício ali preciso, né, daquela suplementação que você está querendo usar. Uma terceira classe, eu vou até colocar como uma segunda classe e meia, porque pode estar junto aí dessas vitaminas e minerais, que são os nutracêuticos, né? São substâncias que estão presentes ali nos alimentos, que foram já identificadas, que têm realmente uma repercussão positiva na nossa saúde e que a indústria foi lá e extraiu da natureza, da matéria-prima, para comercializar via suplementação. Um exemplo famoso aí são os antioxidantes, alguns exemplos, né, de antioxidantes. Resveratrol, lá do suco de uva, da uva, do vinho até, né, do suco de uva integral, da quantidade lá que tem concentrado no vinho tinto, seco de preferência, né. É tema de uma outra live a questão da bebida alcoólica, mas o resveratrol, a substância, o nutracêutico que está ali presente, com papel antioxidante, assim como o licopeno lá do molho de tomate é melhor do que do tomate, né? Quando a gente faz o molho, tem o aquecimento, principalmente se esse licopeno está na presença da gordura, um azeite, por exemplo, que a gente usou para refogar aquele molho, né, concentrado ali de tomate, elevou a temperatura, a gente melhora a biodisponibilidade. Biodisponibilidade é o que eu comentei quando eu falei agora sobre o suplemento de vitamina e mineral. É a capacidade que o nosso corpo tem de absorver e aproveitar para ter uma boa repercussão na saúde, o efeito que a gente busca daquela substância. Então, os estudos mostram que quando a gente consome o licopeno da natureza do tomate lá, por exemplo, melancia também é uma fonte boa, morangos, berries, né, em geral, tem toda essa classe de antioxidantes. O licopeno que eu estou falando, no caso do tomate, quando a gente compara o consumo do tomate cru com ele na versão molho, né, que teve lá a elevação da temperatura e a presença de gorduras boas ali presentes, gorduras saudáveis, é a mesma questão da cúrcuma, né? O açafrão, cúrcuma longa, que é o açafrão ali que a gente usa, um pozinho amarelo, né? Eu uso muito em casa no frango, no omelete, no ovo, né? Quando a gente vai fazer ali um ovo mexido, nos peixes, né? Que combina bastante. Tem o mesmo tem a mesma biodisponibilidade potencializada quando a gente coloca em meio de gordura. Né? E no caso específico do licopeno, olha quanta coisa, né? Quantos detalhes aí a se pensar. No caso do licopeno, a gente melhora a biodisponibilidade aquecendo ali em certas temperaturas.
No caso da cúrcuma é o contrário, a alta temperatura diminui a biodisponibilidade dela. Então o ideal seria para finalizar ali os pratos, né? Para evitar uma perda do efeito ali positivo da cúrcuma. A atividade da cúrcuma é mais anti-inflamatória. Aí já é uma classe diferente dos antioxidantes. Eu posso até detalhar isso melhor numa próxima live para eu não me alongar muito e acabar não falando das outras classes, né, de suplementos. Mas os antioxidantes ou até as propriedades anti-inflamatórias que tem nesses nutracêuticos, ômega 3 é outro, né, do peixe, da linhaça, da chia. Até com relação à suplementação de ômega 3 tem muita coisa para comentar. Tem objetivos específicos, depois eu falo só sobre isso numa outra live, né, dos nutracêuticos. Eu pretendo fazer uma live também com o professor Roberto Doro só falando sobre suplementos, então é só o início hoje, né, esse apanhado geral. Mas tanto o efeito anti-inflamatório quanto o efeito que a gente busca na antioxidante está muito relacionado aí a repercussão maior, né, na nossa saúde, é uma proteção cardiovascular, um controle aí das nossas gorduras do sangue, né? A questão não é só ter um aumento lá do colesterol ruim ou do triglicérides no sangue, é esse acúmulo lá dessa gordura, né, dentro do vaso da artéria, vaso sanguíneo da artéria, oxidar, né? A placa de ateroma, por exemplo, que é quando a gente pensa lá no infarto, né? Quando a gente tem algum problema cardiovascular, seja no coração, que é o infarto agudo do miocárdio, seja lá no cérebro, né? No nosso encéfalo, que encéfalo a gente abrange mais a estrutura ali cerebral, não é só o cérebro, né? Encéfalo tem outros pontos ali em conjunto, mas quando a gente tem o derrame, né? O acidente vascular cerebral, o efeito anti-inflamatório e antioxidante é aí, na prevenção desses eventos, né? E também está relacionado aí ao envelhecimento da vida, né? Da pele, dos órgãos. Se a gente usa o nosso próprio metabolismo, só da gente estar respirando, estar vivendo, né? O nosso metabolismo está acontecendo, as reações químicas estarem acontecendo no nosso organismo, a gente já vai gerando aí radicais livres. E quando a gente usa um nutracêutico com propriedade antioxidante, por exemplo, é para inibir ou combater esse efeito aí de radicais livres produzidos, né? Uma alimentação, por exemplo, baseada em alimentos muito industrializados, muito processados, acaba também aumentando, potencializando essa produção de radicais livres. Então, quando a gente usa alimentos, ou até na forma de suplementação de nutracêuticos, visando isso, retardar o efeito deletério nas nossas células desses radicais livres, né? Bom, então aí seria uma classe específica, existe suplementação já bem consolidada na literatura desses nutracêuticos extraídos, né? Mas na alimentação a gente consegue também alcançar, volto a dizer, variedade, qualidade da alimentação, a gente consegue num tipo de alimento ou numa classe ali, grupo de alimentos, vários nutracêuticos juntos, além da vitamina, além do mineral. O nutracêutico, o que é esse termo técnico? Que é para um alimento, né, uma indústria, por exemplo, que quer gerar um alimento ali que contenha naquele produto, né, comercial algum nutracêutico, tem que vir especificando qual que é a função daquele nutracêutico, o que é aquele alimento para ser considerado como nutracêutico deve constar ali em termos de rotulagem, né? Isso é determinado por portarias aí da Anvisa. Então, um nutracêutico é considerado aquele alimento ou aquela substância que não tem necessariamente a função de nutrir o nosso corpo. Não é um nutriente, é uma substância adicional que vai ter uma repercussão, uma proteção ou até auxilia, né, no tratamento de uma série de enfermidades, doenças crônicas. Então, esses nutracêuticos vão atuar ali. Até tem uma pergunta que fizeram a respeito sobre a ação desses antioxidantes na hemoglobina glicada. Na verdade, um efeito direto não. Pode ser que tenha um efeito ali, que a gente potencialize aquela base que a gente já está fazendo, de controle da glicemia, de mudança de hábitos, né, no estilo de vida, de adequação da alimentação frente ao exercício ou à minha necessidade de gasto do dia. Né? Então a gente consegue melhorar, otimizar
essa nossa base aí de mudança de hábitos. Aí, de forma indireta, ela pode atuar, sim, nesse controle dos radicais livres, né? Especificamente, quando a gente fala do antioxidante, a gente pensa nos radicais livres. Quando a gente fala de atividade anti-inflamatória, aí não tem a ver diretamente ou nem indiretamente com a hemoglobina glicada. O efeito anti-inflamatório está mais relacionado a essas doenças cardiovasculares, como eu falei, um efeito na obesidade, né? A pessoa que está acima do peso, que tem mais gordura corporal do que é a recomendação, a faixa de referência, acaba tendo esse efeito inflamatório, né, que o nosso tecido adiposo produz. Ele produz citocinas lá, é como se ele causasse inflamação. Então, esses nutracêuticos, né, que tem essa propriedade aí anti-inflamatória, atuaria aí. Mas é uma classe gigantesca com muitos detalhes aí para serem abordados, que hoje, nesse assunto geral, introdutório aí de suplementação, eu não consigo abordar com especificidade. Quem está chegando agora, pessoal, depois dá uma passadinha lá no perfil, no feed, a live vai ficar gravada, compartilha com quem vocês acham que também pode ajudar, né? E para finalizar, duas classes aí que eu gosto muito, que eu costumo trabalhar muito com relação à suplementação, aí sim, às vezes vale muito a pena a gente investir, é na suplementação de proteínas, né, de aminoácidos, famoso whey protein, e de creatina. A creatina, ela tem um efeito aí já comprovado também, muito consolidado em literatura, muito parecido com o recurso ergogênico que a gente vê da beta-alanina. São duas substâncias relacionadas a redução da fadiga ou retardamento dessa fadiga, né, de desempenho físico, né? Então, no ganho de força ou na progressão da carga que a gente usa na musculação, por exemplo, né, que faz a gente... A creatina está muito relacionada à musculação ou exercício de fortalecimento. A beta-alanina já é mais naquele exercício ali de aeróbico, no início, né, do gasto calórico ali frente ao exercício. Então, existem particularidades, tanto de uma quanto de outra. A creatina tem um ramo, né, de pesquisa muito recente, muito novo, voltado para o diabetes, para o controle da glicemia. Vamos ver nos próximos anos aí se são consolidados os efeitos benéficos que já foram alcançados nos primeiros estudos. Como ela é muito... como ela é muito estudada, né, de longa data aí, praticamente já se esgotaram as hipóteses de teste dessa creatina frente ao exercício físico, ao ganho de fortalecimento. Ela ajuda no ganho de massa muscular de forma indireta. Ela vai atuar como recurso ergogênico mesmo, ela vai te ajudar a aumentar a carga, a evoluir no seu treino. Então, ela melhora a sua massa muscular, facilita, né, a síntese proteica ali da massa muscular, por causa do estímulo mecânico do exercício, tá? Tanto a creatina quanto a beta-alanina, elas estão presentes em carnes em geral, tanto que a beta-alanina ela é uma precursora da produção do nosso corpo da carnosina, né? Então, ela entra na estrutura ali do metabolismo de proteína, da síntese de massa muscular. Então, tanto uma quanto a outra são bem consolidadas já na literatura sobre um efeito realmente comprovado. Mas são efeitos pequenos, volto a dizer, não adianta pensar em usar a creatina ou até a beta-alanina e não treinar bem, não descansar o tempo que precisa. Tem que ter um momento de sono de qualidade, horas bem dormidas aí à noite, né, para que a gente consiga potencializar também a nossa performance. Não é o suplemento que vai fazer mágica e que vai ser capaz de fazer tanta diferença assim. Todas as substâncias de recurso ergogênico que eu mencionar aí, a cafeína que eu já falei, os estimulantes, né, termogênicos então, que também está na classe lá da cafeína, nenhum deles é capaz de queimar a gordura corporal, de fazer com que a gente acelere o nosso metabolismo de forma tão significativa. Tem trabalho mostrando que, dependendo de algumas substâncias termogênicas além da cafeína, que o efeito termogênico lá, de aumento do nosso metabolismo, é o gasto calórico em repouso, tá, pessoal? Não é
tô gastando 100 calorias naquele exercício e vou passar a gastar 500. Isso não acontece nessa magnitude, tá? De efeito positivo aí com o uso termogênico. E também não é questão assim do dia para a noite, né? É de acordo com o tempo de treino, de acordo com o impacto que a gente tem ali na carga, na duração e na intensidade daquele exercício. Então não dá para a gente falar de cara aí com relação a efeito, né, do gasto calórico do exercício. É no metabolismo de repouso, né? A taxa metabólica basal, é ali no momento que a gente não está executando o exercício. E ainda assim, pasmem vocês, a maioria dos estudos mostra uma elevação de 80, assim, chutando alto, 80 calorias a mais na nossa taxa metabólica de repouso. Então não é nenhuma mágica, né? Isso é muito individual. Isso seriam pessoas bem treinadas que estão fazendo lá um exercício de verdade, né? Gastando lá tudo que pode com relação àquele... tendo o máximo da sua potência e da sua performance na execução daquele exercício, né? Então, imagina, 80 calorias seria numa pessoa bem treinada, quase num atleta de performance. Então, são nós, réis mortais, que eu me incluo, né, nesse perfil de praticante de exercício físico, porque eu não vivo do esporte, não é minha profissão, né, de esporte. Então, volto a dizer, o treino bem feito, a alimentação balanceada, variada, bem ajustada nas quantidades, de acordo com a necessidade, tem um efeito muito maior do que se a gente for pensar direto. Não vamos enxergar direto a ponta do iceberg, vamos enxergar a base primeiro. Sono bem estabelecido, tudo isso bem orquestrado, a função ali do topo, né, do iceberg, que é a suplementação, vem só para ajudar a otimizar alguns ganhos aí, tá? Carolina fez algumas perguntas aqui, não vai dar tempo de eu responder tudo. Sim, Lilian, pessoas com diabetes podem e devem, dependendo aí da necessidade, lançar mão do uso de creatina, de whey, nas doses certas, bem conduzidos, existe, no caso da creatina, é de 3 a 6 miligramas, de 3 a 6 gramas por dia de consumo. Tem uma quantidade específica de 0,06 em fases diferentes do uso dela por quilo de peso corporal, porque aí a gente individualiza a tomada, né, a recomendação, mas tem aí um certo efeito sim positivo. Depois eu vou continuar então essa live, pessoal, só para não correr muito aí no finalzinho. Eu fiz um print das perguntas que entraram agora no finalzinho, tá? Vou responder lá em vídeos depois específicos, vou soltando aí ao longo dos próximos dias. Então não deixe de conferir o perfil. E assim que puder eu vou combinar com o professor Roberto Doro uma live juntos aí, eu e ele, para falar sobre suplementos, tá bom? Podem continuar mandando as suas perguntas lá no perfil, lá no feed, que aí nessa próxima live a gente leva lá para conversar. É um assunto muito grande, muito extenso, de muitas repercussões, e a gente continua, assim que possível, a gente divulga lá no canal, tá bom? Um ótimo final de semana para todos, beijão, um abraço, tudo de bom aí para vocês, e fiquem tranquilos que eu vou responder e vai clarear muito melhor aí para vocês esse mundo, esse universo da suplementação alimentar. Certo, pessoal? Que bom, fico feliz de ter podido iniciar aí a tomada, a retirada das dúvidas. Vamos que vamos continuar depois numa próxima oportunidade. Obrigada, pessoal. Muito obrigada aí pela participação de todos.